Mic check. 1, 2. Are we recording? Hi, I'm Michelle Bernstein, an award-winning chef, restaurateur, and mom. I have a lot on my plate, including my psoriatic arthritis symptoms. That's why I was prescribed Cosentyx. It helps me move better. Cosentyx secukinumab is prescribed for people 2 years of age and older with active psoriatic arthritis. Don't use if you're allergic to Cosentyx. Before starting, get checked for tuberculosis. An increased risk of infections and lowered ability to fight them may occur, like tuberculosis or other serious bacterial, fungal, or viral infections. Some were fatal. Tell your doctor if you have an infection or symptoms like fevers, sweats, chills, muscle aches, or cough, had a vaccine or plan to, or if inflammatory bowel disease symptoms develop or worsen. Serious allergic reactions and severe eczema-like skin reactions may occur. Learn more at 1-844-COSENTYX or Cosentyx.com. Ask your rheumatologist about Cosentyx. Alô, ouvinte! Tudo bom, gente? Só lembrando, né? Quando você assina o picpay.me/hoje tem, você tem direito a entrar no nosso grupo de apoiadores de fofoqueiros full time no Telegram. E é lá que acontecem sorteios mensais de coisas incríveis e totalmente aleatórias, do tipo air fryer, camiseta, maquiagem, conta de luz, enfim. Escolhe a cota Sugar Daddy ou herança de uma tia minha e a gente se vê por lá. Não esquece de seguir a gente também aqui no Spotify. E vamos de programa. O quê? Hoje? Tem. Hoje tem, hein? Esse episódio é um pedido de desculpa a todos os mestres que eu já hostilizei, com os quais eu já fui malcriada, cujo conteúdo deles eu ignorei enquanto eu falava sobre a última capa da Capricho. Considerando então que todo ouvinte já foi aluno, chegou a vez da gente entender como é viver a sala de aula do lado de lá da lousa, ou, em tempos de ensino à distância, do lado de lá da tela. O que pensam? Quais os objetivos? Eles também têm vontade de zoar junto com os alunos quando a brincadeira tá correndo solta? Do que se alimentam? Vamos descobrir agora. E aí, meu corpo docente, o que é que tem pra hoje? Olá, eu sou o Rafael Jacaúna, eu sou lá do Mundo Freak Confidencial, da Twitch também, Jaca Freak. E hoje tem exposição de diretor abusivo, aquele que diz que você dá aula por amor e quer que você trabalhe de graça, exatamente. Olá, eu sou a Paola e hoje tem desrespeito ao satanismo. Meu Deus! Socorro! Caralho, subiu muito rápido isso, subiu muito rápido. Escala, né? Eu amo essa parte. Aqui é o Tucano e hoje tem histórias sinistras. E eu sou a Leila Germano e hoje tem os pobres dos professor, senhor. 4 mais 4. 4 mais 4, 5. Acertou. 11 mais 3. 11 mais 3, 13. Acertou. 2 mais 2. 3. Acertou. 4 mais 5. 24. Acertou. Miserável. Eu já falo assim com esse português errado, que é justamente para me colocar no lugar que eu estarei hoje. Eu estarei no lugar da pessoa que, acima de tudo, aluna, má aluna, que é o que fui. Eu provavelmente teria sido a maior inimiga de vocês. Mas, enfim, falaremos disso adiante. Eu não vou à faculdade nem à escola há muito tempo, tem uns bons anos. E eu queria entender já o que é que mudou de lá pra cá. Vai, Leila deixou a faculdade em 2007. O que é que mudou? Colégio, faculdade, tirando a pandemia, tirando que agora vocês não têm contato. Melhorou? Piorou? Já era uma bosta. Antes assim, eu só vou lembrar uma coisa. Eu, aqui no Rio de Janeiro, colégio particular, já estou dando aula normalmente em sala de aula desde fevereiro. Aonde você tá indo, eu já voltei há muito tempo, filhinho. É mesmo? A única diferença é que tem 50% dos alunos em turma. Já tomou as 2 doses? Tomei a minha segunda dose, eu tomei tem 2 semanas, hoje. 2 semanas e sábado. Menos mal. Desde fevereiro, alívio. aula presencial. E tem uma das escolas que eu trabalho que não fez nem 50% e ignorou bem. Tu trabalha em mais de uma escola e ainda tem isso, isso é uma coisa que não mudou. Ah, não. Se eu pudesse, trabalhava em mais outra, que ninguém me chamou. Eu topa tudo por dinheiro. Olha aí, fica a dica. Mas é complicado. De preferência, uma escola de burguês safado que paga bem. A gente reclama do burguês safado, mas eu sou doido pra ser chamado pra dar aula em escola na Barra da Tijuca, em Copacabana, porque paga uma diferença salarial absurda. E depois a gente pode falar a diferença de quanto que paga uma escola
na Baixada Fluminense e uma escola na Barra. É absurda a diferença. Vocês vão cair da cadeira. Mas então, eu lembro que tinha um negócio na minha época, ia até a 8ª série, Pluft, não tinha a 9ª série, Pluft, primeiro ano do ensino médio, segundo, terceiro, Pluft, acabou. Ainda é isso? Mudou tudo. Não, agora vai até o 9º ano, né? Olha isso, Brasil! O que era antigo primeiro grau, vai até o 9º ano. A vida é tão curta, gente. Dizem que é melhor, né? Vai facilitar para os alunos se alfabetizarem, mas eu, como professora da rede pública, vou dizer que acho que não faz muita diferença não, Leila. Quando eu era novo, eu criticava minha avó. Criticava não, mas tirava sarro da minha avó, porque ela chamava supletivo de madureza, chamava ensino fundamental de ginásio. Era tudo nome trocado e tal. Eu falei assim, vó, isso aí é da tua época, tal, não sei o quê. E aí estão aqui os velhos paia chamando de segundo grau. Não é mais? Não. Primeiro grau, segundo grau. Valeu-me. Eu lembro que quando os meus pais também chamavam de ginásio, no meu colégio, ginásio era uma quadra. Com um teto ovalado, sei lá. Exatamente. E aí eu demorei pra entender o ginásio. Hoje em dia é ensino infantil, ensino fundamental 1, que vai até o 5º ano, ensino fundamental 2, que vai do 6º ao 9º. Esse é o ginásio, o fundamental 2, né? Isso. É o famoso ginásio. E o segundo grau, não, ensino médio, ensino médio. Ai, minha avó aí, ó. E ainda tem o novo ensino médio, né? O que é o novo ensino médio? Ano que vem começa aí. É o do Partido Novo, as crianças tudo meritocrata. Quem é o seu grande ídolo no basquete? Nenhum. Não? Só no futebol? Não, no futebol também não gosto não. Tu tá jogando por quê? Minha mãe pediu. Depende, a minha escola ela é piloto, então a minha já começou. Porra, de acho. É, tudo novo. Mas e qual é a diferença do novo? A diferença é que diminui a carga horária de algumas disciplinas para colocar o que eles chamam de aprofundamento em área do conhecimento. Daí não é mais em tipo geografia, história, é área de humanas. E você escolhe em qual que você vai? Isso, e aí o aluno escolhe. Só que tem que lembrar que a escola é que tem que ver se tem professor para atender, né? Para poder ter esse aprofundamento. Porque ninguém quer exatas, né? Vamos combinar? Exato. Depende. Eu e a Leila, publicitários, você é publicitária, né, Leila? Sim. Fugiríamos de exatas, né? Uhum. Inclusive, eu dou aula numa disciplina que envolve um pouquinho de matemática e os alunos piram em publicidade. Piram pro bem? Piram de Piram errado? pro mal. Não, piram pro mal. Pois Pô, gente. Eu esses dias estava explicando sobre inflação no governo Sarney. Aí eu fui mostrar pros alunos, sou professor de história. Aí eu fui fazer conta de inflação no quadro. Os alunos me pararam, terceiro ano do médio. Eles me pararam. Professor, você não é professor de história? Eu falei assim, o que tem? A gente não tá entendendo nada, é matemática, porque você tá explicando matemática. Eu falei, gente, isso aqui faz parte do conhecimento aqui, eu tô explicando a inflação. Eles não sabiam fazer o cálculo na calculadora. Eu falei, sabe por quê? Laiá. Porque no nosso coração, o novo ensino médio sempre existiu. Sempre quem tinha que colar, colou e passou. Só que era uma coisa unida. Agora que o Brasil tá polarizado, vamos polarizar mais, porque o povo das exatas é mais inteligente que a gente. E aí eles já não falavam, né? Falava pra fazer aquela negociação. Enfim, não vou falar essas coisas antiéticas, porque eu quero saber de vocês três uma coisa. Pergunta que não quer calar, né? Provavelmente do ouvinte. O que é que leva uma pessoa a ser professor ou professora? Masoquismo. Nesse país, né? Por quê? Por quê? Faltou amor? Faltou tudo, né, gente? Faltou amor, faltou alguém botar a mão no ombro e dizer, você tem certeza? Aquele amigo, sabe? Pra dizer, melhor parar, quem sabe faz direito, faz uma medicina, né? Pra que a licenciatura? Isso aí que faltou. Olha, o meu caso foi porque eu sou idiota mesmo. Eu fui pego pelo coração, porque eu trabalhava no escritório de um amigo da minha mãe, né? Minha mãe tinha uma amiga, essa amiga tinha um marido, e esse marido tinha um escritório de advogados aqui no Rio. E quando eu entrei na faculdade de História, ele viu que eu entrei na faculdade, ele me chamou pra trabalhar de office boy no escritório. E depois de um ano trabalhando lá, ele, pô, Rafael, você é um cara esperto, você é um cara rápido, quer fazer faculdade de Direito? Eu pago pra você. Aí eu falei, não.
Isso é uma porra, te paga as coisas direito. Olha aí. E ele me pergunta, e não foi só uma oportunidade, ele me perguntava isso periodicamente. Pô, você tem certeza que você vai fazer história? Faz direito. Fica trabalhando comigo aqui no escritório, já tem um escritório pronto, você é um cara, pô, esperto, bora, que não sei o quê. É um cara, assim, maravilhoso, cara, gente finíssima. E eu neguei mais de 10 vezes. Não, direito não, porque direito é feio demais, vocês mentem todo dia pra caralho. eu ficava realmente, assim, muito constrangido com algumas coisas que eu via o escritório fazendo, sabe? Eu ficava muito constrangido, eu ficava assim, caralho, não acredito, Eric. Meteu Rafael. essa? Eu meti essa. E aí ele, não, eu te entendo, tal, mas faz parte do trabalho. E eu realmente fiz história porque, sei lá, eu fui burro. Meu Deus. Podia de ser advogado. No meu caso foi meio natural. Eu antes de fazer faculdade, eu acho que talvez antes de eu fazer faculdade, eu dava aula de violão e de guitarra. Eu mal sabia tocar, mas eu ensinava os caras que sabiam menos que eu. Cobrava baratinho, e aí os caras aprendiam, chegava uma hora eu falava assim, não, agora arruma um professor decente que vai te ensinar melhor, tal, não sei o quê. Mas eu ensinei, eu ganhei, paguei bastante conta de luz, morava sozinho, bastante conta de luz, comprei bastante cerveja com o dinheiro das aulas de guitarra. Antes disso, eu às vezes ajudava o irmão do Azaghal, tava de recuperação, eu ia lá e ajudava. E o pior é que, assim, eu era bom professor particular, pra ajudar as pessoas era bom, porém, eu era péssimo aluno. Não, milagre, não. O que é que tu acha, hein? Peraí, então péssimos alunos podem ser bons professores? Pô, só prova disso. Caraca! Eu tenho jeito? Nunca, jamais. Desvirtuar os fialei? Não. Aí depois que eu fiz publicidade, eu fui trabalhar na agência experimental de publicidade da universidade. E nessa agência, os alunos iam para fazer TCC. E aí eu ficava ajudando eles a fazer o TCC, né? Era como se fosse, sei lá, um monitor, sabe? Uhum. E aí ajudando. Aí tinha um professor que ele foi meu professor, né? Ele sabia que eu manjava razoavelmente bem de mídia. E aí ele chegava e falava para os alunos, dava orientação na agência e falava assim, tu entendeu? Sabe fazer outdoor? Se não souber, pergunta pro Fernando que ele te explica. E aí eu explicava mesmo. Só que teve um ano que tinha muito aluno. E aí eu cheguei e falei, eu tentei organizar essa parada de ensinar a mídia, tá? De ajudar os alunos com a mídia. Aí eu cheguei e falei assim, gente, vamos fazer o seguinte... Regularizou a mídia, você. Eu cheguei e falei assim, ó, 7h30 eu vou explicar como é que faz mídia impressa. 8 horas eu vou explicar como é que faz outdoor. Porque aí eu não preciso explicar pra cada grupo, eu explico pra galera toda. Aí a galera, não, beleza. E aí foi juntando o grupo, mó galera dentro da agência, e eu explicando, e nisso chega a coordenadora do curso. E aí eu falei, caralho, velho, não sei se eu podia estar dando aula aqui, né? Mas ela chegou, sentou na minha mesa, né? Eu tinha uma mesinha lá, ela sentou na minha mesa e ficou assistindo. Aí eu falei, vou continuar aqui, se ela mandar eu parar, eu paro, mas, né, continuo. Aí eu continuei e tal, não sei o quê. Ela no outro dia foi falar pro diretor me contratar, porque ela nunca viu os alunos prestando tanta atenção no professor. Glória a Deus, glória a Deus. Aí no ano seguinte eu fui contratado como professor. Meritocrata. Olhei pra ele e disse, Amoedo. Não é? Meu Deus, Leila, isso tá muito rápido. Eu tô esculhambando com os convidados, perdão, gente. Uma das coisas que eu ia perguntar, até quando... Ainda bem que vocês falaram brevemente da trajetória de vocês, é que assim, não tem como não falar de política quando a gente tá falando com professores. No Brasil, a gente passou, e talvez ainda passe, mas de forma velada, por um temor da figura do professor na vida dos alunos, né? Eu lembro que na minha época, ai, a idosa, no meu tempo não tinha isso não, meu pai e minha mãe queriam mais que eu fosse pra escola. Eles não estavam nem aí com o que eu ia aprender, assim, moral, porque eu tinha a base deles e o que viesse da escola seria muito de um ganho. E hoje em dia existe um certo receio, um medo, um pavor de que os professores vão doutrinar. Então a figura do professor, ela é quase que demonizada por muitos pais hoje em dia.
Como que foi atravessar esse momento? Pra mim foi muito brusco, porque eu vi pelas notícias, escola sem partido, aluno filmando professor, foi uma coisa assim, não foi gradual, mas eu imagino que pra vocês tenha sido uma coisa assim, quase entrar no Handmaid's Tale, né? Viver essa parada de caramba, que coisa sombria, podem me filmar, eu tenho que falar menos sobre isso e mais sobre aquilo, eu não posso ter opinião política, como é? Eu passei por esse processo, né, Leila? Eu fui filmada em sala de aula. Sim, eu fui filmada em sala de aula porque os meus alunos, na época eu trabalhava com sociologia, sou professora de geografia, mas quem é professor da rede pública sabe que quando você é de humanas, você dá aula de geografia, história, filosofia, sociologia, ensino religioso, né? Só não dá aula de matemática, o resto você dá aula de tudo. E você já é uma qualificada, você já tem tudo. E eu trabalhava com sociologia e estava discutindo com os alunos a questão do gênero. E aí, óbvio, quando você está discutindo a questão de gênero, os alunos começam a perguntar, tá, mas o que é uma pessoa transexual? Tá, mas o que é uma pessoa intersex? Mas o que é travesti? Qual é a diferença entre travesti e uma trans, né? Então, começam a surgir as dúvidas. E eu comecei a falar sobre esse tema. E o resultado disso foi uma gravação. E essa gravação foi cortada em vários trechos e multiplicada pelo WhatsApp dos pais da escola. Que merda. Então, assim, recebi muito professora doutrinadora, a professora está tentando transformar o meu filho em homossexual, a professora está tentando mudar o gênero do meu filho. E não, era uma aula de sociologia. Venha cá, estou com bisturi aqui no lugar do giz. Vou fazer intervenção cirúrgica, aluno. É assim. Eu já passei por muitas professor de história, já dei aula de geografia também, sociologia e filosofia, como a Paula falou, isso em particular também vai nessa mesma direção. Filosofia, sociologia, tudo história. Mas basicamente, eu já passei muito perrengue com ensino religioso e, ultimamente, por incrível que possa parecer, os problemas mudaram um pouco, porque, por exemplo, aquele homeschooling, o papo meio que morreu, que depois que a criança ficar 1 ano em casa, a galera do homeschooling tomou na cabeça e falou, não, deixa isso aí para outro momento, não, homeschooling não. Nada como uma experiência, né? O que os filhos faziam longe deles. Aí deu realmente uma sumida isso, mas, por exemplo, eu tenho que filmar, eu filmo as minhas aulas e eu tenho que gravar as minhas aulas. Não, mentira que tu tem que ter esse gasto com memória de celular. Não. Como eu dou aula na própria escola, não mais em casa, quando eu era em casa é tudo na plataforma da escola. Uhum. Eu entro no site, os alunos entram no site, do site leva pra gente pro Meet, e lá no Meet eu tenho que gravar minhas aulas. Então o que aconteceu? Eu comecei a gravar minhas aulas e uma das coordenadoras, que eu não vou falar qual a escola, foi muito minha amiga, falou assim, Rafael, toma cuidado, que na sala tal, tem uma mãe que fica do lado da garota assistindo as aulas e ela é bolsonarista roxa. Aí eu perguntei, é aquela fulana que quase me bateu há 2 anos atrás? Ela falou assim, é essa. Eu tava fazendo um trabalho na quadra com turma de 7º ano e a mulher entrou esculachando meus alunos. Quando eu fui defender os alunos, ela virou de costas e foi embora. Enfim, a filha dela hoje é minha aluna, desde o ano passado é minha aluna. E ela falou, a mulher é virada no giraia. E ela e ela pega a aula gravada e tal. O que eu comecei a fazer? Pesquisei e vi que a gravação das minhas aulas não é obrigatório. Eu transmitir a aula pode ser obrigatório, mas eu não preciso produzir provas contra mim. Então parei de gravar as aulas, as coordenadoras me pedem pra gravar e eu não gravo. Não. Mas tu não tem medo de eles produzirem provas contra ti? Como foi o caso da Paula? Mas no mínimo eles vão ter um trabalho de filmar a aula inteira pelo celular, entendeu? Porque a gente tá ali, pode ser ainda, mas é um risco menor do que eu mesmo gravar a aula inteira e disponibilizar 2 horas da aula ali. Porque é justo o que ela falou, eles pegam 5 minutos, 3 minutos e jogam na tua queda. Uma das professoras lá da escola de ensino fundamental 1, ela está sendo processada. Uma das escolas que eu trabalho. Sendo processada porque ela gritou com o aluno. Só que ela gritou com o aluno que estava lá atrás da aula. Sabe qual é? O aluno perguntou um negócio, ela falou mais alto, aí uma professora disse que ela estava gritando com o aluno de sala de aula e está processando, aí passou para a mãe do aluno de 5º ano, 4º, 5º ano. Professora X9. Não, uma mãe passou pra que ela. viu, Okay. uma mãe que viu, uma mãe de outro aluno disse, a professora estava gritando com o aluno fulano de tal, passou o vídeo para a mãe do aluno e a mãe do aluno está processando a professora por gritar com o aluno na sala de aula, assim.
um grito. A professora tá lá dando aula, ela deu um grito, tá processando por constrangimento, não sei o que tal, tem todo um esquema. Aí eu parei de gravar minhas aulas, eu não gravo mais. A coordenadora pede, porque ela tem que pedir, mas eu já falei, eu não vou gravar minhas aulas. Uma coisa que eu tenho muito temor, sempre tive, e olha que eu já passei por essa fase, é o encontro na linha do tempo da vida da instituição adolescente chato. O adolescente ele vai passar pela fase chatão, problemas, nada é problema meu e o adolescente acha que eu tenho a ver com a vida dele, entendeu? O adolescente ir de encontro ao abaixo-assinado. É só olhar pro outro lado as pautas que eles defendem. Isso é um desespero, acho que na vida de qualquer professor. Porque quando o adolescente descobre abaixo-assinado, aí o professor, né, ficou 5 minutos a mais do horário e tirou 5 minutos do meu intervalo. Vamos fazer um abaixo-assinado. E aí eles vão atrás. Só que agora existe a instituição Pais com Acesso ao WhatsApp. Pais bolsonaristas. Cara, grupos de escola, eu não vivi isso. Como é isso? Pois é. Deixa eu só falar Sim, sobre claro. a política aqui. Alguém aqui tem mais de 40 anos? Eu não. Eu ainda faltam 5 pra mim. Tá, então posso me considerar aqui um ancião. O mestre ancião. Eu vou falar do que eu vivi na escola. Em 1983, eu estava no primeiro ano de, sei lá, ensino alguma coisa, né? Que era o primeiro ano do primeiro grau, alfabetização. E a professora perguntou quem é o presidente da República. Aí todos os alunos responderam: João Figueiredo, que era o general da época, né? Porque eu sou ainda do tempo da ditadura. Mas rapaz... E eu não sei por que cargas d'água. Devo ter ouvido em casa alguma coisa disso. Ou associei presidente é político, político é corrupto. Subi na cadeira e gritei: um corrupto! Isso com 7 anos. E aí a professora ficou em choque. Porque ela virou assim: menino, desce daí, se passa um PM, me leva presa, não sei o que. Ela realmente ficou em choque. Eu não entendi porque ela tava em choque, porque eu não entendia que era uma ditadura ainda, sacou? Então assim, hoje tá ruim? Tá, mas imagina ser professora do Pequeno Tucaninho na primeira série em 1983. Bizarro. A mulher ficou realmente preocupada em ser presa, porque um aluno de 7 anos falou que o presidente general era corrupto. Dito isso, voltamos à sala de aula da universidade. Eu dou aula de publicidade, planejamento de campanha. Dei aula de mídias digitais e de mídia, mas hoje eu dou aula só de planejamento. Então, assim, eu não falo de política dentro de sala de aula. E eu já conversei com amigos, porque assim... Quem me segue nas redes sociais sabe que eu falo de política diuturnamente, né? Eu xingo governos há 20 anos, porque eu acho que o governante não pode estar tranquilo governando, ele tem que estar sempre com medo da opinião popular, da opinião do povo, né? Então, ele falou assim: mas você se manifesta politicamente. Eu falei: sim, mas aqui me segue quem quer. Aqui, a pessoa que não concorda com o meu posicionamento político, ela me dá um follow, me dá bloco. Na sala de aula eu não posso. Ela não paga mensalidade, né, pra você? Exatamente. Na sala de aula, ela é obrigada a estar ali me ouvindo. Então, eu não falo, raramente eu falo de política. O que é diferente dos dois convidados aqui, um dando aula de sociologia e outro de história, é impossível não falar de política, né? Faz parte da disciplina, tem que falar. Isso é uma característica minha. Da minha... do meu... Oi. Hoje, dando aula para o ensino médio, eu entrei na aula do 2º ano, aí o aluno virou para mim e falou assim: professor, hoje tu não vai falar de política não, professor, por favor. Aí ele passou e sentou lá no fundão da sala. Aí eu falei assim: pessoal, bom dia, tal, não sei o que. Aí eu abro a apostila, todo mundo abriu a apostila. Aí eu, página, sei lá, 40. Aí o título: Estado Liberal Burguês. Aí eu falei assim: bom, gente, a apostila fala de política, não tem muito o que fugir não, hein? Aí o aluno: meu Deus do céu, é só isso? Toda aula de história. Bem-vindo à história. Agora, a última coisa que eu queria falar sobre política em sala de aula é que vagabundo fica falando de professor doutrinador, de malditos esquerdistas invadiram as universidades e os colégios, estão formando esquerdistas. Todos esses que reclamam tiveram aula com professores de história comunistas e se tornaram reacionários.
Então, a narrativa cai por terra. O babado é certo. Porra nenhuma. Não é o professor que vai formar o seu pensamento político. Deveria até, né? Porque tem mais base pra te falar o que já aconteceu, o que tá acontecendo. Mas não tem essa. Não vem com essa, não mete essa. Muito bem. E o seu gênero também. Não tem nada a ver com o seu professor. O professor é igual professor de história, professor de ciência e biologia vai falar assim, existe tal coisa no mundo, aprenda para a prova. É isso. Você não necessariamente precisa se tornar um comunista. Mas você vai. Mas você vai se você for esperto. Boa parte das perguntas que caem no aspecto político, tá? Elas são dúvidas muitas vezes do próprio aluno. Eu tô falando sobre o Estado liberal burguês, matéria do livro. O aluno aí, tô lendo ali, alguns alunos vão associar com alguma coisa que tá vendo na TV, alguma coisa que já viu em algum filme, vai perguntar sobre política. Aí daí tu traz uma questão, né, atual e daí desenrola. Então não é só o professor que leva a política pra sala de aula, os alunos também têm curiosidade sobre. E eles perguntam, né? Bons alunos perguntam sobre quando a turma é morta, aquela turma que um olha pra tua cara hoje, outro amanhã, aí realmente, tu pode ler o livro todo, pode nem ler livro, passa em branco. Mas boas turmas trazem as questões pra vocês. Existe isso de turma morta e boa turma? Na cabeça do Eu quero saber esses pormenores. Como vocês chamam, tipo, esse nome de turma morta, turma boa? Ou sei lá, Jaca, se tiver outros nomes. Aluno trabalhoso, o aluno preferido. Existe o aluno preferido? Leila, isso aqui é a questão. Os colegas, cada professor tem uma experiência. Esse ano mesmo, eu tava na sala de ensino médio, a coordenadora chamou a turma. Eu entrei na sala, aí veio a inspetora, Rafa, tava chamando todo mundo lá embaixo. Aí eu falei, caraca, o que eu fiz, mano? Aí desci, eu em segundo ano todinho. Segundo ano do ensino médio. Aí eu desci, aí a coordenadora, eu tô recebendo muita reclamação dos outros professores, que vocês não participam da aula, que os professores entram e vocês estão calados, não interagem, não perguntam, não fazem nada. Não é, Rafael? Eu olhei. Não, comigo eles interagem, eles perguntam, normal. Aí os alunos assim, ó, querendo rir. Aí ela, com vocês eles fazem? Sim, porque a última vez que eles fizeram isso comigo de não participar, eu levantei e saí, eles foram me buscar no corredor. Nunca mais eles ficaram quietos na sala. Eu simplesmente fiz isso. Eles eram uma turma bem apática, né, que a turma morta é apática. Você entra, pode falar qualquer coisa e a turma tá. Aí eu falei, gente, tô legal, pode ficar aí sozinho, tá? Olha, tô pegando meu caminho. Cancerianíssimo na sala de aula. Aí o pessoal... Eu falei, não, vou falar com a Angélica, pode me dispensar, eu não vou ganhar dinheiro de vocês não, eu vou embora. Ela coloca outro professor aí pra ocupar espaço, porque essa aula eu não dou. Aí saí. Ô, louco! Não, volta aqui. Eu sou o professor, não preciso de dinheiro. Sou rica! Eu sou rica! Não, a minha tática é outra. Eu já tive aquela turma apática de chegar e dizer, bom, vocês têm duas opções, vocês podem ter a Paola legal ou a Paola chata. Qual a opção de vocês? A turma continua apática, eu digo, muito bem, então vocês vão ter a chata. Texto no quadro, texto no quadro, texto no quadro, texto no quadro. Uma semana, na semana seguinte eles estavam maravilhosos, interativos, fazendo roda de conversa para discutir o conteúdo, uma maravilha. Eu nunca tive turma apática ou morta, mas tem dia que eles estão. Hoje tá uma merda. Aí eu falo, tá uma merda hoje, né, gente? O que a gente pode fazer pra melhorar? Tá difícil. Aí, sei lá, às vezes calha de a galera tá meio pra baixo mesmo, mas turma mesmo assim, apática nunca tive. Mas tem, esse negócio que você perguntou, tem aluno preferido. Eu pelo menos tenho. Eu tenho. Ai, que dor no meu coração. O ouvinte, tu como. também deve estar pensando em todos os professores que tu gostou não correspondidamente. Eu sei o que é. E não é aquele que fica depois da aula perguntando. Não é esse, não. Meu Deus. Jesus. Babado. Rasga. Já fica a dica aí. É a ovelha desgarrada. Esse é o mala. Quero ir pra casa almoçar, ou quero ir pra casa dormir, ou ir pro bar também. Acabou, tá ligado? Pergunta durante a aula, depois da aula acabou. Mas não é esse cara, existe não. um filhinho pródigo, uma ovelhinha desgarrada que tem um charme ali, um aluno que... Você fala assim, isso daí, se tomasse um tapa no pescoço, pegava no tranco, ia ser tão brilhante.
Tinha aluno que até tinha rumores que era meu filho. Os caras falaram assim, certeza que é filho dele, certeza. Não que eu tratasse diferente, mas que parecia comigo, não fisicamente também, assim, sabe? As piadas eram parecidas, eu falava alguma coisa, ele completava, e fala, puta, é filho. Cara, eu tenho um aluno do primeiro ano, eu dou aula pra ele desde o 6º ano, e a galera fala que ele é meu filho. Não, o André é teu filho, não é possível, que não sei o quê. E é um moleque desse tipo, não é o melhor aluno que eu tenho, assim, de melhores notas, não é o que tira as piores também, mas é aquele aluno na dele, um moleque sangue bom, um moleque safo, troca uma ideia legal, conversa, sabe? É engraçado esse negócio de melhor aluno, a gente sempre se apega, sempre chega mais junto de um aluno de cada turma, ou um a cada 2, 3 turmas. E professor de escola tem muito disso, que a gente dá aula pro mesmo aluno durante muitos anos, às vezes. Então acaba criando mesmo? um vínculo. Pô, tem aluno que eu dou aula há 7 anos. Caraca. 6º, 7º, 8º, 9º, 1º, 2º, 3º ano. Tô dando aula pro cara ao 8º ano. É uma relação, assim, muito curiosa e os alunos muitas vezes se sentem teu brother. Tem aquele lance. Eu sou seu professor, você tem que jogar com ele que existe ali relação entre professor e aluno, ainda mais ensino médio, no caso de faculdade, um pouco diferente e tal. Então a gente tem que manter um certo nível de distanciamento, mas ao mesmo tempo ele sabe que quando eu chego na sala de aula, ele, e aí, professor, e bate a mão, tal, e aí, tal, como tá teu filho, que não sei o quê, e a molecada... por exemplo, esse aluno que eu dou aula, ele há 8 anos, eu fui no enterro da mãe dele, eu conheço o pai dele. Então, assim, a gente criou mesmo uma relação bem legal e não é o aluno mais brilhante. É bom aluno nesse caso, não é o André, é o Cauã. É um ótimo aluno. Mas, é uma coisa curiosa, aí os outros alunos ficam com ciúme. Olha lá, começou a puxar saco. Eu ficaria. Eles estão com razão. Você não vê, você não enxerga. Eu enxergo todo mundo. Porque essa turma eu dou aula pra eles há 8 anos. Mas eles sabem que Jaquinha gosta de todo mundo. Só que tem uns que a gente gosta mais. Porra. Né? Eu não sou teu pai e tua mãe pra ficar fingindo que não. Mais ou menos isso. E você, Paula, você tem os fave? Tenho. Não pode falar. A Paula tá tão discreta. Tu é concursada. É que eu recebi... É que agora quando eu tô na coordenação também, a gente recebe uns e-mails meio... Sabe como é que é, né? A gente tem acesso às reclamações sobre nós mesmos. Rapaz, situação complicada, viu? Então é ótimo. A tecnologia só veio pra causar tristeza. Mas temos sim, Leila. A gente sempre tem aquele aluno. E como os meninos falaram, não é esse aluno que fica depois da aula. Não é o aluno das notas mais altas, né? Não é aquele o aluno 10. É esse que troca uma ideia, que... Só os Gen Z ouvindo, presta atenção. É esse aí. Tem aquele aluno que a turma tá fervendo. Aí tu faz amizade com o líder do fervo. Uhum. Aquele vagabundo, aquele moleque, aquele santo, ele vai salvar a sua aula. Porque ele vai olhar os colegas e falar assim, parou! Aí eu vou. Valeu, a Sora quer dar aula, vocês não estão vendo? Tem a teoria do que os antigos chamavam de o macho alfa, que nem sempre é um macho, pode ser uma fêmea alfa, mas que é o professor nos primeiros dias de aula identifica quem é que manda na sala. Uhum. Quem é que mesmo? Quem é que no seu momento de fraqueza o cara vai dar-lhe. E aí tu... Como é que vocês sabem disso? Olhando pras pessoas. É a experiência, né? Comportamento deles, né? E aí, às vezes você tem que dar uma porrada nesse cara. Né? Meu Deus, tá passando um filme na minha vida. Era você, a fêmea alfa, né, Leila? Eu era, velho. Eu sentava no meio. É a escola militar, né? Eu sentava no meio. Eu queria ser do fundão da galera. E aí eu fazia as piadas, as tiração, aquelas não sei o quê. E os meninos mais de trás não tinham esse raciocínio mais rápido. Então eu ficava prestando atenção na frente, fazendo aquele PMDB com o pessoal da frente. E aí tinha uma oportunidade de sacadinha de piada tão boa. Aí eu fazia só assim, ó, pra trás. Hey, diz que tal coisa. Aí eles, tal coisa! Aí todo mundo, quá. Aí eu ficava assim, a famosa pilha errada. Ghostwrite.
teve uma vez que tinha um aluno que um amigo dele estava apresentando o trabalho e ele começou a esculachar. Porque era amigo, mas começou a fazer bullying mesmo, sacou? Ele falou, trabalho lixo, puta que parar de ler, não sei o quê. Aí, porra, ruim pra caralho, não sei o quê. Ficou. Aí, eu achei que o cara tava passando do tom. Não tava tava deixando o grupo meio nervoso pra apresentar. Aí eu virei pra ele e falei assim, fulano, tu sabe como que a minha avó viveu até os 110 anos? Aí ele, sério? Sabe como? Aí ele, não, sem se meter na vida dos outros. Cala tua boca aí, rapá. Aí o cara ficou em choque e ele era o líder, sacou? E aí, tipo, a sala inteira chegou e mandou, E aí ele foi diminuindo. No final da aula eu troquei uma ideia, eu falei assim, porra, cara, tu tava passando dos limites, meu irmão. Porra, não sei o quê. Aí ele, não, beleza, realmente passei dos limites, foi mal, não sei o que lá. Aí ele entendeu, mas nunca mais chegou a esse ponto, sacou? É muito ruim quando vocês desestabilizam a gente. Aí, voltando ao outro assunto, você estudou em escola militar? Olha onde tá a Leila hoje, né? Estudou em escola militar. Se escola doutrinar, você tava aí apertando 17. Exatamente. Mas, gente, é exatamente isso. Estudei numa escola militar muito boa lá no Ceará. Não sei se é porque o Ceará tem uma cultura e os estados têm outras. Mas eu lembro, quando eu aprendi história, quando eu aprendi sobre ditadura, eu aprendi o professor... Inclusive amo, viu, Paula, quando os alunos fazem aquele círculo. Viu, professores? Fica a dica, a gente ama círculo, porque ganha tempo falando e algazarra até todo mundo se sentar. Fizemos um círculo e o professor fez a gente ler. Cada um lê um relato de uma pessoa que foi torturada na ditadura. E foi muito forte. E foi nessa época que eu soube que colocavam ratos nas vaginas das mulheres. Naquela época foi uma coisa assim muito terrível. Foi o texto que eu li. E não me tornei uma pessoa de esquerda por isso. Eu me tornei uma pessoa de esquerda porque, assim, naquela época, eu peguei uma época pra estudar muito boa. Foi a época FHC e Lula. E aí, começou no Sarney, né, na verdade, no Itamar. E eu lembro que não tinha muitos problemas como a gente tem hoje pra se preocupar. E assim, hoje até tem muito mais problema, eu acho, e as pessoas inventam problemas, como gênero, essas coisas pra se preocupar. Naquela época só chamava assim, educação sexual, aprende aí, chegou essa professora aqui e vai explicar. E era uma matéria que a gente aprendia. Como naquela época a gente não tinha grandes problemas, o Brasil tava numa crescente... Eu lembro que a gente foi aprender sobre ditadura do proletariado, essas coisas assim, você não tem muito o que pensar, você fica assim, bom, existe o capitalismo, não sei o que, o panorama é esse, é muito legal, globalização, porém, desigualdades, os ônus e os bônus. E o comunismo, não sei o que, quer dizer que também teve muita coisa ruim, teve muita coisa boa, teve coisa que podia melhorar, e é isso, e cada um faz o seu juízo de valor. Dependendo do contexto em que você vive, em colégio militar, é igual colégio de feira, todo mundo doido pra fazer justiça social. Mas enfim, foi um colégio que deu liberdade. Foi um colégio muito iluminista o que eu tive. Eu não sei como é que tá hoje essas coisas, não. E eu sei separar o sujeito do predicado, sem vírgula. Mas enfim, algum de vocês falou aqui sobre o EAD, que não é mais EAD, é homeschooling. Não, na pandemia ganhou esse nome. A ideia antes era o homeschooling, tanto que o nome é até americano, né, em inglês, que era a educação em casa de não ter obrigatoriedade de matricular o filho em escola e os pais serem os responsáveis por fazer a educação da criança em casa. Isso lá na época da campanha do Bolsonaro, um pouco antes, era uma crescente, era uma das pautas de campanha dessa galera de direita mais aí que é impossível, porque tem que levar para escolas péssimas os meus filhos, se eu posso educar em casa e tal. E é um dos assuntos que sumiu, né? Depois que ficou com um aninho em casa... Escola sem partido, né? A escola sem partido também sumiu, porque o Bolsonaro, tudo que ele fez na vida não foi nada sem partido, né? Tudo. Então também o argumento foi completamente água abaixo. Então, pros pais foi ruim. Pros pais, eles, né? Eu tenho muito amigo que trabalha, que ficava reclamando na reunião, peraí, porque não deu tempo, porque eu tenho que ensinar a lição.
Mas para os professores, como que é? Muda a qualidade? É a mesma coisa? Perde total sentido? Do que você tá falando? De ter aula em casa? Desculpa, não de ter aula em casa, de dar aula à distância. Eu sei que vocês já estão na sala de aula agora, mas eu, no home office, inclusive semana que vem vou gravar um programa sobre home office, eu não consigo me concentrar. Eu tô sempre com alguma outra aba. Eu também aberta. não. Meu filho e minha esposa não deixam me concentrar no home office. É terrível. Terrível. Complicado. Mas, na aula, primeiro que, assim, eu tava fazendo pós-graduação à distância, na UFRJ, e era horrível. Horrível. Lamentável. E dar aula é praticamente fazer uma live, mas ter certeza que ninguém tá te vendo. Na live eu sei que tem gente me vendo. Mas, cara, ninguém liga a câmera, sabe? O aluno não liga a câmera. E quando você pede pra ligar a câmera, é um choro. Demora 16 minutos pra ligar a câmera, porque vai limpar o cabelo, vai acordar. Porque o aluno entra na aula e vai dormir. Os pais saem pra trabalhar, o aluno só entra na aula e fica ali. Quando acaba a aula e fica uns 2, 3 alunos lá, que eles não... Como eles não estavam na aula, eles só deixaram ligados... Quando acaba, eles não saem, sacou? Fica a dica, alunos. Quando você não sai do Meet, a gente sabe. E o aluno ficou, assim, 6 alunos ficaram. A turma tinha 12. 6 estavam direto. Eu despedi, aí o pessoal saiu, ficaram 6. Aí eu fiquei, vamos, gente. Miseráveis. Miseráveis. É isso aí. Aí eu tenho um aluno só pra... O oposto, eu tenho um aluno que eu tava dando aula na escola, metade da turma na sala, e outra metade em casa. Aí ele, professor, eu tenho que ir embora hoje meio-dia, que eu tenho que ficar com minha mãe e tal, não sei o que. Eu falei, vai lá, Pedro. Aí ele saiu. Ele mora relativamente perto de casa, ele 10 minutos tá em casa. Ele chegou em casa e entrou na aula, online. Quando ele entrou, Pedro, pelo amor de Deus, Pedro, vai cuidar da tua mãe, sai daí, meu irmão. Ele, não, eu quero terminar de ver a aula. Ele tava na escola, assistindo aula, saiu da aula, chegou em casa e entrou na aula online. A namorada dele tava na sala de aula, falou, o Pedro entrou? Eu falei, entrou. Aí ela, eu não acredito, ele é nerd demais. Gente, tem uma aluna que assistia, ano passado tinha uma aluna do 3º ano do médio, que ela assistia a minha aula pela manhã e com a antiga turma dela na tarde. A mesma aula. Gente. Esse nem sempre é o aluno preferido. Vai depender muito, entendeu? Exato. Eu fazia isso, mas eu fiz bastante isso no primeiro ano do ensino médio. Mas eu fiz em anos diferentes. Eu fiz 3 vezes o primeiro ano. Pô! Repetiu? Repeti. Nossa senhora, JP. Aí, ó, péssimos alunos, bons professores, tá vendo? Eu quero falar sobre um rolê aqui. Inclusive, eu estou alugando vocês agora a partir desse momento para isso, porque vocês serão o meu conselho de professores sobre o conselho de professores que eu tive. Fala na cara. Por quê? Olha. Neste colégio militar, Leila, eu era muito boa, eu tenho um negócio lá que ganha umas medalhas fodona, que é o estado maior, que é quando você já tem os graduados é quem tem a graduação, né? Os brevês, umas coisas, umas medalhas. Que são os melhores nas notas de cada série. Eu era graduada. E existe o estado maior, que são os graduados dos graduados. Eu cheguei a ser do estado maior, mas passei por um trauma, sei lá, alguma coisa assim na adolescente. Eu tive uma adolescência muito pesada em umas situações. E eu passei a ficar excelente, como sempre, em humanas. E eu despenquei em matemática de um jeito que eu só tirava 2 ou 0,8. Eu não fazia a menor questão na aula de prestar atenção. Era um grande bloqueio. Uma perda de tempo. Era como se o professor fosse a babá dos Muppets, sabe? Blá, 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 blá. E era engraçado, assim, na prova, eu olhava pra prova, eu colocava, sei lá, 2 raiz de 2 sobre 4, porque, sei lá, tudo é tão 2 raiz de 2 sobre 4 no mundo. E era isso o meu quesito pra responder. Porém, nas outras matérias, 10, redação, eu vendia redações. Eu fazia redação pros outros. Concurso de redação, ganhei muito concurso de redação pelo colégio, me mandavam lá pra Assembleia Legislativa pra ler. Eu era da assessoria também de imprensa. Só que matemática era uma bosta. Conclua, por favor. Teve um ano que eu ia ter o meu primeiro ano repetido. E os meus pais, eles sempre me bateram. Sempre falaram, se você repetir, você vai apanhar mais do que nunca. E eu estava desesperada. E os meus professores também. E eu acho que todo mundo do colégio também. Eles fizeram um conselho pra me passar ou não. Eles fizeram a recuperação final.
Eu nunca tinha ficado de recuperação final, só as do meio do ano. Fiquei, apanhei. Não passei na recuperação final, mas, como sempre, tirei 2. É muito longe do ideal. Aí fizeram a recuperação. Eu não passei. E fizeram... Eles tinham que ter colocado assim, assine seu nome, ligue os pontos. E tá bom, sabe? 1 ponto por você colocar seu nome. 1 ponto por você saber a sua idade. Não, e enquanto isso eu ganhando computador em concurso de redação, fazendo coisa em concurso de redação. A Olimpíada de Química, eu fui a brasileira de Química. Matemática, 0, 2, 0,3. E aí os professores se juntaram depois da e a minha mãe até hoje atribui a Nossa Senhora de Fátima. Mas eu queria saber o que aconteceu. Até hoje eu não sei o que aconteceu. Os professores se reuniram e saiu lá assim, atingiu a média 7, que era a média do colégio, 7, 7,5. Atingiu a média 7. Vai lá, minha filha, você passou. E assim, olha, o que rolou? Vim para brilhar. Escola particular... eu já... É pública. Não, tudo bem, mas não deve ser tão diferente. Escola particular, eu já dei aula em muita escola particular, porque eu já rodei muita escola, porque eu sempre discuto com o diretor. Eu sou uma desgraça. A faculdade de História, ela me estragou, essa foi a verdade. Então eu não consigo... Eu dou aula na mesma escola, tem 8 anos, mas é a única. Porque todas as outras a rotatividade é grande. Então, assim, na reunião final, atualmente, sei lá, nos últimos 8, 10 anos, você não reprova mais aluno por uma matéria apenas. Uhum. É mesmo? Na época que eu estudava, que é a mesma época que você estudava, uma matéria te condenava. Realmente. É. Mas atualmente, as escolas têm uma política um pouco diferente, tem algumas que têm 3 matérias, outras têm 2, mas uma matéria, a não ser que seja uma escola bem fora da curva ou bem elite, não sei necessariamente, não reprova mais. No seu caso, matemática... você ficaria de dependência. Você, no ano seguinte, teria que frequentar algumas aulas extras. A surra era a mesma, seria a mesma. Não, na cabeça dos meus pais repetente. Mas você passaria, né? Faria a próxima série normalmente e também faria algumas aulas extras correspondentes à série anterior. Nossa, que inferno. Então, o que acontece? Na escola particular, que eu já trabalho, todas elas, era o seguinte... ela depende dos alunos para existir. Paga-se mensalidade. E como a competitividade das escolas particulares é muito grande aqui na Baixada Fluminense, as escolas costumam economizar muito na repetência. Muito. Tem 40 alunos em sala de aula. 15 estão reprovados. A escola vai enxugar aqueles 15 para virar 3, 4. Entendeu? Então eles vão só reprovar o ruim do ruim do ruim, aquele que tá em todas as matérias, aquele que tá devendo que em 4 bimestres, 3 trimestres juntou 5 pontos, aquele que tá muito horrível, né? Então chega no final do ano, é basicamente, o fulano aí tá reprovado? Tá reprovado. Em quantas matérias? Em 4. Ô fulano, libera e tá quanto? Tá com média 5 em mim, a média da escola é 6, dá um ponto pra ele. Aí dá um ponto pra ele, ele fica em 3. É o Rolo Silvio Santos. Ele fica em 3 independência, vai. O fulano reprovou em 2. Mas o fulano é maneiro. Professores, aí, o fulano é maneiro? Fulano é maneiro, fulano é show. Então dá um ponto pro fulano. Fulano não tem independência em nada. Passa direto pro fulano. Sabe? Pra mim foi um grande mistério. Pareceu uma coisa da maçonaria. As portas fechadas. Aí depois minha mãe saiu de lá chorando. Aí ela, você passou. Eu falei, mãe, eu não passei. Alguém me passou. Nossa Senhora. Eu tive a mesma experiência contigo em matemática também. Eu sabia que eu nunca reprovei na escola, mas eu sabia que em matemática todos os anos eu passava pela glória e bondade dos professores. Todo ano. Acho que só 2 vezes eu passei em matemática real, sabe qual é? Porque todo ano eu era empurrado pra próxima turma em matemática. Nossa, eu não posso falar isso, porque eu tirava 9, 10 em matemática, física. Rapariga! Eu era ótimo em física, ótimo em química, mas em matemática, tipo a Leila, eu era uma negação. Eu também. A disciplina que eu tinha mais dificuldade era matemática e influenciava em física, em química, porque usa matemática também, né? Mas matemática era o pior, porque eu não entendia por que eu precisava aprender inequação. Por que eu precisava aprender função? Essas coisas não entravam na minha cabeça. Eu falei assim, eu nunca vou usar isso. Eu só preciso de regra de 3. Regra de 3, eu vou fazer tudo na minha vida. Eu tive essa ideia, inclusive, até uma vez que eu tive uma reunião com o reitor da universidade. Porque até era sobre algo parecido com esse novo ensino médio. E aí eu falei assim, não faz muito sentido para um aluno de publicidade ter que aprender função. Para um aluno de engenharia, ok, tal, não sei o quê. E ele chegou e falou assim,
a função você aprende não é pra você usar a função no seu dia a dia ou no seu trabalho. A função é ensinada na escola para desenvolver o seu raciocínio, né? O raciocínio matemático. E isso faz diferença para uma pessoa adulta, se ela fez exercícios de matemática, se ela aprendeu isso, ela pensa de uma forma diferente, entendeu? Cada uma das disciplinas tem a sua razão de ser. Aí eu entendi, mas nunca entendi a função exatamente. Mas entendi por que mas entendi para que serve ensinar esse monte de coisa que a gente não... Por que a gente precisa entender o diagrama de Linus Pauling? Ah, eu amo, porque esse eu sei decorado todo, porque é musicalizado, né? 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2. Mas primeiro quero falar pros professores que assim, eu sou totalmente contra dependência, porque eu acho que é que nem você insistir num relacionamento que não vai. Não consegue, né? Sabe, assim, você vai ficar de dependente. Você que tirou 2 e 0 o ano inteiro, vai fazer mais um ano disso. Como se fosse a dita, Leila, não, e vem não a vai. verdade, tá? Muitas vezes a gente não deixa independência porque a gente sabe muito bem que é exatamente isso. Não vai funcionar. Esse aluno nunca vai conseguir passar em matemática, ou ele nunca vai conseguir passar em geografia, porque ele não é de humanas. E a gente já nem deixa independência. Dá aquele ponto que tá faltando. Manda esse sujeito pra frente, que esse sujeito não é de humanas. Ou manda esse sujeito pra frente, que esse sujeito não é de exatas. Professor, deixe-o ir. Se voltar, era seu. Senão, nunca te pertenceu. Nunca te pertenceu. Não, mas eu vou te falar que o Jaca deve conhecer as escolas. Eu estudei no Andrews, que é em Botafogo, e é um colégio milionário, e minha mãe ficou devendo, deve até hoje lá, né? Porque a gente pagou o primeiro mês pra eu me matricular e depois nunca mais pagou. E aí eu repeti. Além de tudo, minha mãe se esforçando pra pagar a mensalidade, eu ainda repeti. Aí eu fui pro Colégio São Paulo, que é um colégio de freira, que eu já tinha estudado antes, que é de frente é na Vieira Solto, de frente pro mar. Repeti também. Minha mãe também ficou devendo. Aí, ela falou assim, esse menino não tem jeito, né? Vou ter que botar ele no Okigawa. O Okigawa... Esse eu conheço! O Okigawa era o maior antro, era particular, tá? Não era público, mas era o maior antro de marginais da Zona Sul do Rio de Janeiro. Todo mundo que não se adaptava em outros colégios ou que repetia 2, 3 vezes ia pro Okigawa. E aí no Okigawa era um supletivo. Além de ser do lado da minha casa e eu me sentir em casa com as pessoas, com os marginais... Um reformatório do reforço escolar. Só não era reformatório porque era muito tranquilo. Os professores, abriam a porta na hora do recreio para os alunos saírem para fumar maconha. Então, não era muito... Bem tranquilo, realmente. Não era muito reformatório. Mas lá, na terceira vez que eu fiz o primeiro ano... Eu era o melhor aluno da sala. E aí... Tudo é referências. Eu tava me achando, tá ligado? Porque, até a matemática eu tava indo bem. E aí... Só que aí o nego descobriu, né? Aí o nego falou... A galera começou a falar assim, também... É a terceira vez que o cara tá fazendo, se não fosse o melhor aluno. Realmente, eu tive uma base boa de 2 anos anteriores. É o bullying meritocrata. A gente tá tendo aulas de meritocracia aqui Leila, hoje. JP, Tucano, eu tenho um amigo lá na escola que eu trabalho, o professor é o Alan. Ele é um professor de matemática. Ele é o professor de matemática evangélico mais comunista que eu já vi na minha vida. Ele é o comunista, ele é mais comunista do que eu e o professor de filosofia juntos. Ele é demais. Ele é fã do Lula, ele é evangélico e professor de matemática. Ele é um pouco fora da curva. E assim, ele falou que deu aula no Okigawa. Ele conta as histórias desse nível. Que era o seguinte, a coordenadora chegava para os professores e falava assim, se não tiver facada, se não agredir, passa. Nossa. Passa. Carai. Dá aula. Se tiver agressão, manda pra mim. Se não tiver agressão, deixa quieto. Caraca, Alan, ele. Não. E os meus amigos dos outros colégios falaram assim, eu queria comprar um revólver. Tu não me arruma, Tucano? Eu falei, não, eu não arrumo. Meu Deus. Mas eu conheço o pessoal lá do colégio, vende. Eu posso apresentar pra você. Esse é o colégio particular. E é caro. Era caro pra cacete o colégio. Na minha época não era. Na minha época era tranquilo. Não, assim, tranquilo a nível Zona Sul. Entendeu? Mas era mais baixo. No Andrews,
estudava comigo os netos do Roberto Marinho. No Colégio São Paulo, eu estudava com o filho do Capitão Guimarães, do Anísio Abraão Davi, com o neto do Golbery, Couto e Silva. A sua mãe tentou te colocar realmente junto com a elite. Só com as más influências, né? No fim das contas. Na verdade, eu caí de paraquedas nessa escola. Eu mudei de Santos pro Rio, e aí tinha 2 escolas perto da minha casa. Era essa e uma outra que era o Isa Prates. Foi no Okigawa que você estudou com o Azaghal? Não, no São Paulo. O Azaghal foi pro Okigawa também pelo mesmo motivo. Depois de repetir 2 vezes, ele foi pro Okigawa. Responda, coleguinha! E viraram todos caras de sucesso, viu? Olha aí. Isso que reprovar aluno nem sempre é a solução, entendeu? Esse colégio que era de magnata, que eu conheci o Azaghal, inclusive, era mais barata a mensalidade do que o Isa Prates. Caramba. E aí, qual que você gostou mais? Porra, o de frente pro mar, né? Lógico. Inclusive, matar a aula já, né? Tá ali na cara. Praia de Ipanema ali, quase Arpoador. Então, beleza, porque também é o que cabe melhor no bolso, tal. Mas tinha uma prova pra entrar, era meio difícil pra entrar, meritocracia, né? Então, Partido Novo. Então, eu caí de paraquedas, era porque era perto e era mais barato. Sim. Só aquilo que eu comentei lá no início, Leila. Aqui, em 2011, eu fiz uma pós-graduação na UFT, em Niterói. A faculdade lá federal de Niterói, enfim. Aí, tinha um amigo lá do curso que eu conheci lá, que ele falou assim pra mim: pô, Jacão, você é um cara esperto. Eu vou viajar pra São Paulo fazer meu doutorado. Ele fazia doutorado, eu acho que na Mackenzie. Eu vou lá pra São Paulo, ele dava aula na Mackenzie do Rio de Janeiro e dava aula em escola particular também, de ensino médio. Aí ele, eu vou viajar, você quer dar aula no meu lugar 2 dias na semana? Eu falei, beleza, eu vou lá. Aí ele me deu o endereço de um colégio lá na Barra da Tijuca. Muito longe aqui de casa. É longe pra caralho. Eu falei, não, mas eu vou. Eu fui até... É de rico? Pra região, é um colégio de classe média. Uhum. Eu fui, isso em 2011. Eu dei aula. O tempo de aula no colégio lá na Barra era, na época, em 2011, R$45 a hora. R$45 a hora. No ano seguinte, eu comecei a dar aula em escola particular aqui em Belfor Roxo. Era R$11 a hora. Cara. Menino. R$11 a hora. E lá na Barra... E detalhes, na sala dos professores, os professores diziam que aquele colégio ali pagava menos da região. Pô, aqui é complicado, paga menos. E eu ali, né? Tipo... Tu todo, ai meu Deus, vou comprar uma casa, dar entrada na... Eu já sabia que o professor ganhava aqui na Baixada, ganhava entre 10 e 13 reais a hora. Quando eu fui lá, eu não sabia nem quanto que pagava. Ele só disse, dá aula lá que eles te pagam na hora, no final do... Quanto tempo de viagem pra dar essa aula? 2h30. 2 horas. Cara. Mas eu saía de casa 5 horas da manhã, chegava na Barra 6h30. E a aula começava 7h30. Mas se eu saísse de casa 5h40, eu chegava na Barra 9 da manhã. Então eu tinha que pegar assim, a primeira condução, mas valia muito a pena. Eu dei 2 aulas, depois ele viajou de novo, eu dei acho que ao todo mais 6 aulas. Aí o pessoal me chamou até pra entrevista. Só que na época eu não tinha experiência em carteira. Aí o pessoal, a gente tem que ter 2 anos de experiência em carteira e tal. Aí me dispensaram, nem fui pra segunda etapa da entrevista. Mas essa era a diferença em 2011. R$45 a hora e R$11 a hora. Era absurda a diferença. Eu fiquei assim, caraca, maluco, eu tenho que dar aula aqui porque eu vou mudar de vida, sacou? Eu vou mudar pra Barra, sabe? Mas é muito diferente o salário, é realmente outra realidade. Vamos de listinha. Eu queria saber, na trajetória de vocês, se vocês conseguem elencar o top 3 maiores inimigos do corpo docente. Ixi, o Jaca se arrumando na cadeira. Hold my giz. Caraca. Serve tudo, seres vivos e seres inanimados. Olha, toda profissão tem aquelas coisas que você não gosta de fazer na sua profissão, tá? O advogado vai ter um tipo de caso que ele não gosta de pegar, ou ir no fórum, ou escrever certos tipos de peça. O médico vai ter coisas que ele não gosta de examinar, ou não gosta de... Toda profissão tem. O que eu mais odeio de dar aula, top 3, não é nem o primeiro, nem necessariamente o terceiro, mas o que eu mais odeio
é fazer diário. Eu odeio fazer diário. Que diabo é diário? Diário é aquele local que você faz a chamada, escreve qual é a matéria que Botar você aplicou falta, naquele dia. botar nota. Falta, nota. Aí a gente ama, porque a gente ganha tempo. É hora de copiar a lição do colega. É muito importante esse momento. Tem que fazer cálculo de chamada, de porcentagem de aluno que faltou, quanto aluno faltou no final do ano. E, puta, eu odeio fazer diário, cara. E o diário tem um capeta, que é o seguinte. A escola só entrega o diário em junho. Julho! Aí tem que ficar fazendo diário em folha de papel pra depois passar limpo pro diário, metade do ano. Ah, pode crer, tinha isso. É horrível, horrível. Mas agora com a Coronavac, todo aluno vai ter um chip. Vai ser melhor. É RFID. Eu não tenho top 3, não. Eu só tenho um inimigo Os pais. Na universidade. Não. Eu só tenho um inimigo na universidade, que é a burocracia. É mais ou menos a mesma coisa que o Jaca falou. No meu caso, é tudo digital, tá? Não tenho mais diário já faz uns 3 anos. A chamada é dentro do portal da universidade e tal. Mas, na universidade, nos últimos anos, começou a ter um número de coisas que o professor tem que fazer de gestão que é insuportável. Você vai lá e bota o seu plano de ensino. Antigamente era só isso. Você bota o plano de ensino no site e acabou. É só fazer o diário e acabou. Agora, para validar o plano de ensino, você tem que fazer um projeto interdisciplinar. Então você tem que conversar com o professor amiguinho, né, com o coleguinha, falar assim, a gente vai fazer um trabalho que vai unir as 2 disciplinas, e isso para todos os anos, todas as disciplinas que você for dar aula. Então eu dou aula de 2 disciplinas, eu tenho que ter 2 projetos por semestre interdisciplinar. Ah, mas não é nada demais. Não, realmente não é nada demais, mas soma-se isso, tem que ter um projeto de aula prática. E aí dá problema no diário porque você não botou o número certo de aula prática. Aí o aluno vem e fala que precisa ter horas complementares, que são coisas que ele tem que fazer fora da universidade. Tem tanta coisa hoje em dia, tanta miudez assim. Você faz o plano de ensino em janeiro e você consegue validar no meio de fevereiro, final de fevereiro, porque você está correndo atrás do que está faltando. E vai chegando e-mail toda semana, professor. O seu plano de ensino ainda não foi validado, porque agora você tem que marcar o dia da prova no começo do semestre. Então, em janeiro, eu tenho que falar, dia 15 de maio vai ter a P1 e dia 20 de junho vai ter a P2. Tá, e você tem que botar já o arquivo da prova no portal. Então, assim, cada vez da aula é menos tempo de sala de aula, de você lecionar, e mais de burocracia e de exigências que você vai ter que cumprir. Mas, Tucano, vem cá, você que é da publicidade, pra mim tá muito claro que precisa de um gerente de projetos ou operações nas instituições de ensino. É tão simples. Sério, é um cargo, é uma função, tá? É demanda pra essas pessoas. Na verdade, esse cara é o coordenador do curso. O coordenador do curso tem que coordenar. Só que ele não tem essa formação. Ele nunca leu aquele PMBOK, essas metodologias de gerência de projetos e não usa o Project, tá ligado? Então é o seguinte, o cara tá aprendendo também, mas é ele que fica coordenando isso tudo, ele é o coordenador. E assim, cada vez é menos atrativo o salário de coordenador pelo tanto de demanda de coisa que tem que fazer, entendeu? É pelo amor, pela amor à educação, trabalhe de graça. Ou 3 anos que eu não tenho também esse problema aí do Jaca com diário de classe, porque aqui no Rio Grande do Sul, na rede estadual, eu sou professora da rede estadual, né? Aqui é diário de classe online, então a gente não tem esse problema. Mas reunião pedagógica. Ahá! Esse é o teu top único ainda. Reunião pedagógica. Porque eu ia entrar nesse, esse é o próximo tópico. Reunião de pais ou responsáveis? Esta entra junto com a reunião pedagógica. Que é a reunião a pedagógica é do corpo. Tá, é verdade. E aí? Cara, a reunião pedagógica é um horror, porque, assim, é reunião pra marcar outra reunião, isso é muito comum, sabe do que eu tô falando. O Jaca já fez assim, já concordou comigo, eu sei como é que é, a gente sabe como é que é. Reunião para marcar outra reunião.
Tem sempre aquele professor que acha que a disciplina dele é muito mais importante do que as outras. Abram as cortinas. O pobre da educação artística. Ele é aquele professor que ele fica 30 minutos falando do quanto é importante a disciplina dele, porque o Joãozinho não presta atenção. O assunto não é o Joãozinho, mas ele quer falar sobre o Joãozinho. Tem professor que marca? Tem sim. Tem sim. Fora a situação da reunião pedagógica também do grande problema do professor que não consegue sintetizar o que ele quer dizer. Então ele fica 1 hora para falar algo que em uma frase ele resolveria. Por exemplo, o fone de ouvido. Nós tivemos uma vez uma reunião na escola onde eu trabalho. Nossa, agora eu vou ter um hate mais ainda da mesma colega. Em que era só ela dizer, eu tenho problema com um aluno que usa fone de ouvido quando eu tô na aula presencial. Era só ela dizer isso. Ela ficou 1h30 discursando sobre uso de fones de ouvido. Foi péssimo. É uma luta espiritual. Paula. Eu saí da reunião, né? A gente desistiu. Não deu, não. Eu tenho trauma de reunião também, porque as reuniões na universidade costumam demorar muito. Eu fui diretor de marketing da universidade, então eu tinha reunião semanal com o reitor. E aí, o reitor da universidade é uma pessoa fantástica, inteligente pra caramba, mas é workaholic. E ele é tarado por reunião. E as reuniões dele tinham 4, 5 horas. E aí, eu lembro de uma vez, eu e um assistente meu, que foi meu aluno, que eu contratei, a gente saindo 11 horas da noite, eu pedindo desculpa pra ele, porque era desumano. Então eu peguei um trauma pesado de reunião. E tem esse negócio, você me lembrou agora, Paula, também tinha professora que falando, tem que proibir o uso de celular dentro da sala de aula. Aí eu falei, eu cheguei, deixei eles falarem, todo mundo reclamando, eu cheguei assim, gente, se tirar o celular da sala de aula, eu vou perder o meu parâmetro. Aí, que parâmetro? Eu sei quando eu estou sendo chato, quando metade da sala, dos alunos, está no celular. Porque quando a aula tá legal, ninguém fica no celular, né? Aí a galera, não, veja bem, não sei o que. Eu falei assim, agitador. Eu sei, se tiver todo mundo no celular, eu sei que a aula tá uma merda, eu tenho que melhorar. A galera ficou meio brava. E disse, vamos lacrares. Não, mas é isso mesmo. Antigamente não tinha celular, eu ficava desenhando. Cara, tirou o celular da minha aula, vocês tiram metade da minha ferramenta pedagógica. Porque assim... Não tem como dar aula de humanas com um mapa defasado que ainda tem União Soviética. Então, assim, você mas fala é legal pros alunos, olha só. É legal falar assim, então, isso aqui, meninas, nem te conto. Olha, recentemente, uns 2 meses atrás, eu tive uma reunião pedagógica numa dessas escolas que eu tô muito no bico do corvo, tô muito doido pra sair dela. Mas meu filho estuda nessa escola, então, ao menos eu não pago a mensalidade. Acabou o respeito e o pudor, né, Jaca? Foda-se. Não, eu já não quero trabalhar nessa escola, então pau no cu deles. Fica aqui o convite pro aviso prévio, viu? Você que tá ouvindo. Não, mas eu só não recebi a vou contar a história e vocês vão se solidarizar. Eu comentei isso no Twitter e a galera falou, nossa, que otária. A diretora da escola, ela é muito babaca. Eita porra! Pandemia. Teremos aqui uma demissão por justa causa. Pandemia. Eu já trabalhei lá 5 anos atrás, ela mandou embora por sem nenhum motivo e me contratou de novo agora. Então ela fez uma reunião na pandemia, sala lotada de professores do ensino fundamental 1 até o médio. No caso, até o médio, todo mundo. E ela chamou uma coach. Caralho, eu comecei a derreter na cadeira, maluco. A mulher começou a falar de Davi, o rei Davi, e a luta de rei Davi, e falando da educação. E eu, caralho, maluco, porra, eu vou tentar, eu vou. Aí, vai chegando pro final, ela pediu pra desligar as luzes, e tava todo mundo muito sozinho nesse momento de pandemia. Ela pediu pra todo mundo se abraçar. Meu Deus. Tá de brincadeira, cara. O Rio de Janeiro é maravilhoso, cara. É o Brasil exacerbado. Aí começa a tocar. Tava tocando música. Aí eu fiz assim, ó. Eu tava parado, eu cheguei minha cadeira lá atrás. Aí o pessoal levantou e se juntou no meio, se abraçando, tipo time de futebol, sacou? E tal, ela se abraça, com a luz apagada. Mais de 20 professores se abraçando na sala. Meu Deus, um dark room de professores. Foi aí que surgiu a Gama, não é? A variante Gama? A variante. Aí eu tô parado assim,
Falei, caralho. Aí ela, agora, pessoal, vão abraçar individualmente pra vocês verem o carinho dos outros colegas por vocês. Aí todo mundo começou a se abraçar individualmente, sabe qual é? Aí todo mundo chegava até mim e eu falei assim, gente, eu não vou abraçar ninguém que... Pandemia, né? Vamos manter a distância. Ah, ok. Aí tem uma professora que falou assim, mas você não vai nem me abraçar? Eu falei, não. Aí saiu frustrada. Aí veio um outro professor, da OMS. E aí, Jacaúna, vem abraçar. Eu falei, não, parceiro, eu não vou te abraçar. Pandemia. Não, tá certo. Aí aperta a mão aí e tal. Aí veio a diretora. Passando álcool depois, né? Não, aí veio a diretora. Jacaúna, vem me dar um abraço. Eu falei, não, Patrícia, eu não vou te abraçar, não. Aí ela, não vai me abraçar? Eu falei, não vou. Ela, por causa da pandemia? Eu falei, por causa da pandemia. Ela, tem certeza? Eu falei, tenho certeza, não vou te abraçar, não. Aí, beleza. Todo mundo se abraçou, veio mais uns 2 ou 3, aí eu apertei a mão, tá, beleza. Aí acabou a reunião, a coordenadora, eu saí da sala, a coordenadora falou assim, Jacaúna, eu falei, o quê? Segunda-feira a gente vai conversar. Tá bom, ok. Aí eu cheguei em casa falando assim, Tabata, pode contar que eu vou ser mandado embora da escola. A diretora é vingativa. Chegou na outra semana, eu dava 6 tempos só nessa escola. 6. Ela tirou 4 tempos meus. Porra! Assim, a reunião foi na quinta-feira. Na segunda-feira ela falou, Jacaúna, esses teus 4 tempos aqui de quarta-feira a gente não precisa mais, tá? A gente vai colocar um outro professor. Então tá certo, é babaca mesmo. Pode falar. Você, é babaca. Você vai ficar com os 2 tempos de segunda, mas fique tranquilo que seu filho continua estudando aqui sem precisar pagar mensalidade e tal. Mas ele só fica com os 2 tempos de segunda. Isso na frente da diretora. A coordenadora me chamou e falei assim, tá, mas por quê? Não, é porque a gente vai colocar um outro professor que é especialista na área. Eu falei assim, mas eu tenho 2 pós-graduação em História. Não, é que assim, é porque, Jacaúna, é porque a gente vai tirar um tempo seu, vai botar matemática, vai diminuir não sei o quê. Eu falei, não, tá, entendi. Vocês querem, porque é o abraço, né? Aí ela, não tem problema não precisa explicar mais nada não, tá? Muito obrigado. Não, deixa eu te explicar. Não precisa explicar não. Agora eu dou 2 tempos só na escola. Filha da puta! Aí segunda-feira de feriado, eu faltei. Eu não fui, sabe? Terça-feira foi dia 7, dia 6 eu não fui pra escola. Porque é aniversário do meu filho dia 7. Falei, pô, no cu, vou ficar com meu filho, eu não vou viajar. Aí ela me mandou mensagem. Por que tu não veio pra escola dia 6? Eu falei assim, porque 2 tempos não vale a pena eu ir de manhã, não é véspera de feriado, não. Eu prefiro ficar em casa. Arrebentei a moto dele. Ela, nossa, só precisava ter avisado. Eu falei, não precisa avisar também, não. Aí eu descobri que nenhum dos alunos foi. Ela reclamou que eu não fui, mas nenhum dos alunos foi. Lógico que não. Imagina que o aluno não ia emendar o feriado. Terceiro ano. Terceiro ano. Ninguém foi. Mas eu sei que a dor da minha escola, Leila, é diretora filha da puta. É isso aí que é meu tempo. Pandemia, vamos abraçar todo mundo, filha da puta. Tá louco, mano. Desgraça. Não, chamou coach, já perdoe o nosso respeito, né? Vamos combinar. Eu ia entrar neste tema. Falamos aqui da reunião pedagógica, que agora eu sei que não é com os pais, é entre os professores, então é aquela coisa, puxação de tapete, né? E pessoas prolixas. Mas reunião de pais. Tucano, você vai falar talvez como um aluno agora, mas reunião de pais é uma coisa de boa. Vocês têm medo de pais, de alguns pais? É que nem para o cego a luz? Ou é uma coisa altamente tensa? Para o aluno é um terror. Depende do tema, depende do momento. Por exemplo, aquela reunião de início de ano, geralmente ela é aquela reunião meio chatinha. Que os pais vão meio na obrigação, assim, é a primeira reunião do ano, tem que ir, né? Então tá. Aí eles ficam lá sentados ouvindo a diretora falar. Quando é o caso de você se apresentar para os pais, quando tem um professor novo, a gente apresenta e os pais só ficam olhando, tá, ok, legal, né, assim. Mas quando é aquela reunião que você tem que entregar boletim, ou é aquela reunião que você tem que chamar porque a turma tá fazendo terrorismo com algum colega, aí é tenso. O que seria terrorismo com algum colega? Bullying? Exemplo de uma turma minha que sumia com as coisas da professora pra ela não dar aula, ou se trancou dentro da sala também pra ela não conseguir entrar. Eu sabia que eles eram terroristas. Gente desgraçada, adolescente. E eu tava em aula, eu tava em casa, aliás, nesse dia desse trancar. Eu só vejo o WhatsApp, a professora no grupo dos professores. Está tendo uma rebelião da turma. Ela não botou qual turma. Está tendo uma rebelião da turma. Estão trancados em sala e não me deixam entrar. Vem alguém aqui.
E aí eu penso, foram eles, né? Foram eles. Foi a 211, né? Porque é um segundo ano. Foi a 211. Mas não teve dúvida. Olhei o grupo da turma. Eu era a conselheira deles. Eu disse assim, o que vocês estão fazendo? Eu só mandei isso. O que vocês estão fazendo? Vamos negociar. Começaram a mandar Tu fotos, foi o Michel gente. Temer deles. Eles Dos começaram a mandar caminhoneiros. foto. Não, senhora, a gente não se trancou, não. A porta bateu e trancou sozinha. E eu, a maçaneta, ela saiu sozinha da porta, claro. Anabelle. Uhum. Nossa, pra gente que é aluno, eu lembro que é o terror, é o momento em que o choque de monstros. E eu quero agradecer a cada professor que mentiu, porque eu tinha certeza que eu ia apanhar. Os meus pais chegavam e falavam, que orgulho. Eu ficava assim, que foi que falaram pra eles? Meu Deus do céu. Que foi, mãe? Não, você é uma menina muito interessada. Eu amei, eu convivi a vida inteira com o elogio interessada, então obrigada, professores. Interessado não quer dizer absolutamente nada. Qualquer pessoa que respire e, sei lá, caminhe para frente, é interessada. Ela está interessada em se mover. Então, muito obrigada, professores, por esse adjetivo. Meus pais sempre acharam que eu era um gênio por causa disso. Vim mostrar o que sou capaz. Eu tenho alunos que me agradecem esporadicamente porque ao andar pela rua eu encontro a avó, a mãe, o pai. E, assim, às vezes, 50% das vezes, eu não lembro quem é um aluno. Os pais acham que a gente tem a memória fantástica. Aí eu nem sei quem é o pai e muito mais quem é o aluno. Eu falo assim, oi, professor, você dá aula pro meu filho é o Gabriel. Porra, eu só dou aula pros 15 Gabriel. Eu falo, sim, dou aula pro Gabriel. Como que é o Gabriel em sala de aula? Eu já falo, ótimo. Olha, então era aluno isso. Aluno exemplar e tal. Eu falei, melhorou muito ultimamente. Tava meio ruim. Surras, viu? Melhorou. É verdade, eu peguei mais firme. Aí o pai, verdade, eu peguei mais firme ultimamente. Então ele melhorou. Tá melhorando, mas continua acompanhando. Eu falo bem genérico, mas parece tão específico. Amo. Que o placebo pedagógico. Que o pai, então o aluno, pô, professor, tu falou bem de mim, pô, brigadão, valeu. Eu falei, era tu? Puta merda, perdi a oportunidade. Mas... Eu tive pais que vieram agradecer, que achavam que o filho não ia ser nada na vida. Aí o filho, sei lá, eu tenho alguns ex-alunos que estão bem em agência como mídia, né? E aí, até em formatura, fala assim... O aluno chega e fala assim, aquele ali e tal, não sei o que. Aí vem o pai e fala, muito obrigado, viu? Você encaminhou meu filho. Ele gosta muito de você, não sei o que. Tomou jeito na vida. Isso é muito mal legal. Sabe ele, né? Que é mídia, vai ser mídia em agência. Só quer ir pra festinha de mercado, né? Festinha da Globo, festinha do SBT. O avião da rádio, o navio da rádio. O cruzeiro da Band. Ganhar comer bola, ganhar umas comissão errado. Leila, o terceiro aí que tu falou sobre o maligno da escola, que é a reunião de pais, uma coisa que eu odeio em reunião de pais, a Paola vai provavelmente concordar comigo, é quando a coordenação não fecha com o professor para saber o que está acontecendo antes. Coordenação, o pai chega lá, fala a verdade que o aluno contou em casa, e a coordenação não te escuta, ela só chega junto com o pai, te esmerilhando na frente do pai. Nossa, isso comigo não desce. Por isso que eu saio muito de escola. Quando o pai começa a me esmerilhar por mentira do filho e a coordenação fica me esmerilhando na frente do pai, eu já tiro o capacete, já. Eu tiro... Segura minha camisa aqui. Eu já fico maluco. Caraca, eu dava aula na escola evangélica, aqui no Vila dos Teles, São João de Meriti. E o livro de história era muito bom, mas era um livro gigante pro PH. Era um livro gigante pra dar 4 aulas de história, sabe? 4 tempos. Eu dava 2 tempos e um livro de 4 tempos. E tinha um capítulo que era sobre história da África. Escola evangélica, história da África. Tava lá no planejamento de aula que eu coloquei, história da África. Dei minha aula de história da África normal, não emiti opinião alguma, os alunos perguntavam, eu falava, não, isso aí não é sobre aula, vambora. Eu fiquei só no tempo porque eu sabia que como é a escola evangélica, cheia de melindre sobre isso. Na semana seguinte, tinham 3, 4 pais lá, na verdade, um pai e 3 mães, com a coordenadora, me esmerilhando porque eu ensinei a história da África, falando dos orixás e tava falando do demônio na sala de aula.
E a coordenadora assim, realmente, professor, você não deveria falar isso. Quando ela falou isso pra mim, eu olhei pra ela, falei assim, tu toma vergonha na sua cara que você é a coordenadora. Você que deveria me instruir a não dar essa aula se você não quisesse. Não é chegar aqui na frente do pai e dizer que você não sabia disso. Que coordenadora de merda é você que não sabia a aula que eu ia dar. Aí ela, professor, seu linguajar, eu falei assim, me respeite. Chegar aqui na frente dos pais e tirar uma onda dizendo que a culpa é minha quando a culpa é sua. Olha, ainda puxou aí os pais pra ele, né? Vamos pais. Nessa, galera. É a coordenadora, né? Ela deveria saber, né? Aí eu falei, claro! E se for pra ficar falando sobre isso, eu vou me embora. Isso aí. Claro que eu fui mandado embora no final do ano. Claro. O Jacaúna é um pop-up professor, entendeu? Ele tá lá como uma loja pop-up, mas ele sabe que tem um tempo. Eu tenho um tempo de vida. Eu tenho no duração. tempo de Deus, né? No tempo de Deus ele sai. Geralmente eu ouço isso e penso que eu sou a coordenadora oposta. Eu sou a coordenadora que eu sei que o meu professor tá errado, mas eu tô defendendo ele. Exatamente, esse que eu acho. Eu posso ter feito besteira, mas você, a coordenadora, tem que fechar comigo, tem que me dar bronca e depois no particular. Dá um esporro depois no privado. Mas na frente isso. do pai tem que estar todo mundo junto. Exatamente, que foi o que eu fiz essa semana sobre a questão do satanismo que eu comentei no início da gravação. Agora conta, eu quero saber. Cara, meu professor de... Bom, agora vou contar. É meu professor de ensino religioso, um dos meus professores de ensino médio, pediu um trabalho sobre religiões monoteístas. E assim, os alunos não sabiam muito bem o que é a diferença entre monoteísmo, politeísmo, o que é isso, o que não é, o que é, o que não é. O aluno decidiu fazer um trabalho sobre satanismo. E aí eles explicaram, cada um ali, o trabalho no Meet. E quando o menino terminou de falar ali, né, a pessoa terminou a criaturiazinha, terminou de falar, o professor disse assim, satanistas são extremamente egoístas, e, enfim, falou algumas coisas assim, não muito positivas a respeito do trabalho da criança. E a gente recebeu um e-mail essa semana de uma reclamação formal da mãe que o professor foi extremamente desrespeitoso com o satanismo. que eles são ateus, respeitam todas as religiões e eles acreditam que o professor também deveria respeitar. Então dizer que satanistas são egoístas tá errado. Gente, que evolução o mundo. Empatia com Satã. Vivi pra isso. Foi uma sexta-feira bem agradável pra gente, assim. Eles devem ter visto aquele caso nos Estados Unidos que uma comunidade, a Associação dos Ateus, né, a ATEA, de lá dos Estados Unidos, fez uma estátua de Beelzebub imensa e botou no meio da rua, porque eles falaram assim, se vocês nos obrigam a ter uma estátua de São Jorge no meio da rua, sendo que eu sou ateu, acho que não tem problema nenhum de ter uma estátua de Beelzebub aqui que certamente o satanista vai gostar. Acertou, miserável. Aí deu mó buchicho na cidade e tal, não sei o quê. Tira a estátua, não tira a estátua. Se tirar uma, vai ter que tirar todas. E ele fica dando ideia... Na minha escola tem um Cristo na parede, daqui a pouco chega alguém com uma cruz invertida e o que a gente vai fazer? É verdade. Tem um argumento. Eu lá do Mundo Freak, né, a gente, de satanismo aí é suave, tranquilo, né? Eu iria perguntar sobre isso. A vida pessoal dos professores. Eu tenho amigos professores que falam que odeiam quando saem pra se divertir. Pra uma festa. Uma zona. Uma coisa, e tem aluno, ou pai de aluno, e é aquele constrangimento, porque assim, recentemente, inclusive, a gente fez, Paola tem um corpão, a gente fez a despedida dos flits, Paola fez sua foto nos flits. Perdi. Fico perguntando, perdeu, Jaca, fico perguntando, como que é? Vocês são bem resolvidos, Jacaúna e Tucano são conteúders também, além de profissionais de educação e de marketing, de propaganda, fazem seus podcasts, suas participações, seus publis, suas coisas todas. E os alunos com isso? E os professores? E os pais, aliás? Apesar de gravar podcast há 9 anos, quase 10, os alunos não me ouvem, literalmente na escola. Eles não conhecem o podcast. Não sabem o que estão perdendo. Muito obrigado. Eles começaram, sei lá, 2, 3, assim, esporadicamente, uns 3, 4 anos que passaram a conhecer podcast. E não que eu escondesse. Minhas redes sociais são cheias disso, meu Facebook, eu posto, eu comento sobre, mas a maioria não se interessa, simplesmente. Essa semana,
Um aluno meu me segue no Twitter, começou a me seguir esse ano, e ele descobriu que meu relacionamento é aberto e comentou com o pessoal da escola. Aí um pai, uma mãe, falou com a coordenadora dessa escola que eu trabalho há 8 anos sobre isso, a coordenadora. Rafael, a gente tava falando sobre livro, ela só mais uma coisinha. Você comenta na escola que seu relacionamento é aberto? Eu falei assim, acho que não. Assim, nada... Não, acho que não. Ela, não, porque teve um pai, uma mãe que me mandou mensagem falando sobre que tem um professor de história que tem um relacionamento aberto. É você o professor de história da escola. Aí eu falei, olha, minha rede social tá aí, sabe? A galera pode pegar no Facebook, que é meu nome, aí da coisa que eu posto no Instagram, que é o nome Jaca Freak, e vai pro Facebook, ele procura e acha. Aí, então tá, então beleza. Então se é isso, ok, sabe? Mas foi a coisa mais chocante, assim, que perguntaram sobre rede social. Eu tenho na escola que eu trabalho, tem um professor que tem a tatuagem do Beelzebub no braço, literalmente. Assim, Beelzebub é assim. É professor de filosofia. Eu, caralho, Bruno, parabéns. Ninguém liga, não. Que bom. No meu caso, eu me lembro quando eu me tornei professor. Porque eu era, como eu falei, né, o cara da agência. E sendo o cara da agência, eu não tinha nenhum impedimento, digamos, ético, né, do relacionamento com alunos em geral. Então, eu tava sempre na balada com eles, ficava com a aluna, não tinha problema nenhum. Aí, passei, tipo, de uma hora pra outra, eu virei professor. Tinha muita gente que já me conhecia não professor antes. Inclusive porque eu era aluno. Enquanto eu tava na agência de publicidade, eu aproveitei que eu tinha bolsa e eu fiz jornalismo. E aí, então, eu era aluno de manhã e trabalhava de tarde à noite na agência de publicidade. Então, eu era um aluno que virou professor da noite pro dia. Mas eu me lembro de uma vez de estar numa balada e eu cheguei na balada e um aluno me viu e ele deu um berro. Aê! Todo mundo com 10, professor na balada. E aí, tava a sala inteira na balada. Eles tinham combinado de todo mundo junto pra essa balada, tá ligado? E tava lá. E aí ficaram me regulando, ver com quem eu ficava, o que eu tava bebendo. E na época eu tomava vodka só. Era meio... Sei lá, mas eu nunca fiquei preocupado. Só que a universidade é católica. E... Gil do Cruzeiro. Quando eu era diretor de marketing, que eu tava mais ligado, eu representava a universidade em vários eventos e tudo mais, algumas coisas eu deixava um pouco mais... não comentava tanto. Apesar da maioria das pessoas saberem, eu não comentava tanto. Mas depois que eu passei a ser apenas um professor, ficou mais escrachado como a história do cafezinho de artista. Meu Deus, sim. Né, que eu já gravei até podcast sobre cannabis, falando de experiências, de o que eu achava e tal. E eu falo abertamente hoje, meu Instagram, a pró-reitora me segue no Instagram, sacou? E eu boto direto post compartilho post do 1-2, compartilho post de legalização e tudo mais. E até agora ninguém falou nada, e se falar, foda-se também. É minha vida pessoal. Se eu não fumar maconha dentro de sala de aula, tá bom, foda-se. Os meus ainda não descobriram que eu tenho canal, nem que faço podcast, então... ainda não... Os pais, né? Os alunos, sim, tem alguns que assistem e comentam depois, enfim. Mas os pais ainda não. O que eu tenho mais, por incrível que pareça, é monitoramento do meu Twitter. E não são os pais dos meus alunos, que é o mais estranho, porque não são dos meus do ensino médio, são os do ensino fundamental. O canal da Paola discute política. Política. Olha aí. E tá vinculado ao teu Twitter. Sim. Que é bem político. Uhum. E eles monitoram? O meu Twitter, sim, desde 2016. Mas é que tem uma razão ali, 2016, ocupações de escola, a minha turma ocupou, e aí assim, foi a noite da ocupação foi de ameaça de cortarem a luz da escola. Então essa era uma ameaça à depredação do patrimônio da escola por parte de quem não queria a ocupação, né? Alô, MBL, tudo bom? Eu lembro muito bem que foram vocês.
E a gente, assim, alguns professores dormiram lá dentro, os alunos não conseguiam dormir, então a gente passou a noite inteira fazendo origami, fazendo algumas coisinhas, assim, a professora de matemática, eu com eles, pra ver se eles distraíam, porque eles não dormiram a noite inteira, né, dentro da escola. Eu também não dormiria com a professora de matemática. Que eram a favor da ocupação lá dentro, e 3 professores ficaram também, então eu fui uma delas, e eu tava sempre dentro da ocupação, então teve muita filmagem também dessa época. E os pais que eram contra a ocupação de escola, eles eram pais lá das séries iniciais do ensino fundamental. E as séries iniciais não pararam de ter aula, porque o bloco era diferente. Eles continuaram tendo aula, eles só entravam pela lateral da escola em vez de entrar pelo principal. Mas, enfim, de lá pra cá, essas crianças continuam na escola e esses pais continuam me odiando, né? Alguns deles, assim, já chegaram em mim. E eu já disse que eu tenho a grande vingança, né, Leila? Porque, assim, o primeiro grupo que chegou em mim dessa leva de pais que me odiavam, de 2016, eu fui para a ninfa da turma no ano seguinte, fui para a ninfa da turma no terceiro ano. Então, assim, a minha vingança com esses pais é quando os alunos chegam em mim e eles descobrem que eu não sou doutrinadora e que os alunos passam a gostar das minhas aulas. Mas o meu Twitter é monitorado, é print do meu Twitter que vai para grupo de pai no WhatsApp. Caraca, o povo te filma e tira print, que inferno. Uhum. Se eu colocar colegas no sentido de categoria, porque a gente tá falando alguma coisa, porque eu sou sindicalizada, eles já printam, dizem que eu tô falando mal dos colegas do Roosevelt, né, da minha escola, que a minha escola se chama Presidente Roosevelt. Então, assim, assim, é um negócio, é cabuloso. Tem que gostar muito de ser professor. Tem que gostar demais do ofício. Não, mas eu não tô me importando muito, não. Eu realmente não tô me importando. Nem mexe com saúde mental? Não. Essa perseguição? Não. Carai. Não. Mexeu em 2000. Eu vou dizer pra vocês que, assim, de 2016, sim, mexeu muito. Mexeu porque eles tentaram agredir os meus alunos. Então, eu acho que no momento em que tu tenta agredir um grupo de adolescentes, que são pessoas adultas, querendo agredir um grupo de adolescentes, porque são adolescentes querendo lutar por uma causa, e eles tinham muita consciência do que eles queriam ocupando a escola, não foi no oba-oba. Foi a ocupação de escola mais organizada que a gente teve em Porto Alegre, era proibido tudo, era proibido bebida, era proibido droga. Teve uma menina que chegou alcoolizada da rua, e ela foi expulsa da ocupação por ter chegado alcoolizada, não deixaram nem ela entrar, porque não podia mesmo. Então, assim, eles eram muito organizados, eles estavam ali por uma pauta política deles. E eu fui, assim, julgada como tudo e mais um pouco. Aquela época mexeu muito, né? Mexeu bastante. Depois eu fui aprendendo a conviver com isso. Então hoje eu sei que o meu Twitter ele vai ter print. Eu sei que em algum momento eles vão começar a assistir o que eu produzo lá na Ilha das Profs, ou o que eu vou começar a produzir com os meninos do Farofeiros. E eles vão soltar isso em grupo de WhatsApp. Então, principalmente ano que vem que vai ter eleições. Então eu já tô... Nossa, preparado. Olha, ouvinte, a gente, como sempre, está se encaminhando para um final, descomprimindo tudo, claro. A gente acabou de sair de um papo meio tenso. Primeiramente, não filme seus professores, porque isso é coisa de arrombado. A gente vai agora para um gamezinho. Eu vou fazer um stop de uma rodada só. Uma letra para cada rodada apenas. E uma categoria, desculpa. Uma letra para cada categoria apenas, tá bom? Anotem aí rapidinho no papel que vocês tiverem. Eu imagino que vocês têm um papel, porque vocês são professores. Deixa eu ver uma letra para essas categorias. São 4 categorias. Vocês preferem uma letra para cada categoria ou... Você que é host, você que manda. Não, eu vou usar a letra L de Leila. Mentira, não vai ser L não, porque eu vou falar no final para pegar todos de surpresa. Categorias são título de livro da FTD. Segunda categoria, chamada de atenção em aluno bagunceiro. Terceira categoria, mensagem curta para os pais de um aluno na agendinha. Quarta categoria e última, cartaz reivindicando algo em uma manifestação de professores. Essa é a Paula. E a letra que vai tocar essas rodadas é a letra P de professor. Valendo. Ai, eu me sinto dando aula. Ai, que bom. Eu me sinto fiscal de prova. Cara do Jack. Se fosse G, o livro da FTD, todo aluno sabe que tem que ser Giovanni. Matemática, Giovanni. Eu tinha um ódio disso. A oligarquia dos matemáticos. Pronto? Então vamos lá.
Título de livro da FTD? Projeto de vida. Não botei nenhum. Qual a matéria? Projeto de vida. Olha, coordenadora. Ok. Quem sou eu para contestar uma professora? Rafa, não. Tucano, não. Meu Deus. 2. Uma chamada de atenção em um aluno bagunceiro. Sem palavrão. Como assim sem palavrão? Ele é professor de faculdade. Ah, tu pode? Ah, então vai. O meu... Porra, maluco, baixa a bola aí. Carai. Para com isso. Chamada de atenção. Coloquei aqui. Paulo, por que você não é um dos mais alunos mais espertos? Caramba. Mensagem curta para os pais de um aluno, na agendinha. Essa também é pro Paulo. Coloquei na agenda do Paulo. Ah, não! A Jaca roubou. Usando de artifícios. Eu já deixei roubar o Paulo. Tudo bem, eu coloco o Pedro. Não tem problema. Puta que pariu. Pedro não é um dos mais alunos mais perspicazes. Por isso, recomendo remédio. Recomendo um médico para o Pedro. Pedro precisa de médico. Eu também não tenho agendinha, mas pensei aqui que poderia ter na minha agendinha de aluno, que é prova do livro semana que vem. Não esqueça, pai. Paizinho. Ai, que ódio. Pouco estudo, muita bagunça. Cara, ela tá... Sério, Paola tá muito perfeita no personagem. E por último, cartaz reivindicando. Agora a Paola vai assaltar vocês. Alguma coisa em manifestação de professores. Privilégio é não ter seu filho chato na sala de aula. Meu Deus do céu. Ele tá pistola. Por mais investimento na educação. Levantaria esse cartaz. Tucano militudo. Paga o salário do Milk. Ouch! Não, eu não preciso dizer que aqui nós temos uma profissional do stop de professores. Paola ganhou o episódio de hoje. Excelente. Vou agradecendo, então, os meus 3 professores, pessoal, muito obrigada. Mataram várias curiosidades minhas e dos ouvintes, com certeza, principalmente aquelas que vocês gostam mais de alguém do que dos outros. Enfim, muitíssimo obrigada. E agora eu quero cantar a bola mais uma vez para vocês dizerem onde que os nossos ouvintes, General Heleno e a Bin, acham vocês. Meu Twitter e Instagram, CancerJack. Tem o @cozinha de Jack também, que é só ensinando a fazer comida. Tem o YouTube também, na minha humilde opinião, /cozinha de Jack. Muito que bem. Os meus contatos são todos... Eu unifiquei eles há uns 2 anos atrás, porque... Pelo amor de Deus, cada rede social com um contato diferente é complicado. Botei tudo Jaca Freak, né? Eu tenho um podcast Mundo Freak. E também agora comecei um podcast novo chamado Jaca Freak. E também faço lives na Twitch, jogando RPG, Vampiro, D&D, vários RPGzinhos. Leila vai jogar com a gente mês que vem aí. Vou jogar RPG, sim, mês que vem com Jaca na Twitch. Não percam esse momento fatídico da Twitch. A Leila interpretando a Dilmãe. Eu interpreto a Dilma Rousseff na RPG. No D&D. E é um momento único. Foi maravilhoso. Jogando Tormenta, ela jogando de Bárbara, jogando com a Dilma. E também eu também interpreto uma menina, uma nobre do Partido Novo. Aí no outro jogo ela fez uma nobre do Partido Novo. Ai, nossa senhora. O pessoal da live queria bater nela. Se eu sou princesa, é porque eu mereci! Não, era uma coisa assim, tinha até sotaque de São Paulo, o capital era assim... Meu, por que você tá aí tão pobre? Nossa, meu, para de ser pobre. Por que você tá passando fome? Meu, nossa, você passa várias fome. Aí a gente vem a Leila vai jogar de vampiro. Depois eu vou conversar com a Leila. Vai ser vampiro? Vou tipo pensar o personagem. De vampiro ela vai querer, vai jogar vampiro lá. Espero contar com todos vocês e quem sabe um dia o Tucano joga com a gente também. Já fica aqui o convite. E aí, Tucano, valeu. Valeu. Bom, minhas redes... Twitter e Instagram é PaolaDCS. Também podem me encontrar no YouTube, no Ilha das Profs. Né? Sim. E a partir de outubro também na Twitch do Farofeiros, toda terça-feira às 20 horas. Todo mundo aqui é da Twitch, menos eu. Eu também não. Tudo bem. Tu também não, né? Não. Bom, ouvinte, se você veio aqui através dos nossos convidados, primeiro, muito obrigada. Já vou pedindo pra vocês, né? Aperta o botão seguir. Tem um sininho agora no Spotify, então você vai receber um push notification no seu celular, que é babado.
Eu quero dizer que eu sou a Leila Germano, estamos todos tagueados na descrição desse episódio. E além do meu perfil Leila Germano, nós temos o perfil Bom Dia do Mal. É com ele que a gente encerra todos os episódios. E a mensagem que vai encerrar o programa de hoje diz o seguinte: ninguém mandou você acreditar que poderia conseguir. Tchau, pessoal! Valeu, tchau, tchau. Ei, tchau, tchau. Bom dia!